cuidados paliativos sobre paciente familiar da gente em situação terminal, de uma doença incurável que inexoravelmente vai caminhar para o óbito. Eu sou Marcelo Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Deixa eu conversar com você sobre isso, que é uma situação que a gente vivencia, que isso mais toca a gente quando tem familiares que estão vivendo a situação. A gente consegue cuidar disso enquanto médico de uma maneira mais distante, mais fria, mas eu acredito que eu sempre consegui conduzir muito bem isso. Então, quando existe um paciente que tem uma doença terminal, sabidamente não vai ter. Que situações são essas? Um paciente com doença de Alzheimer, que já não consegue mais engolir, não consegue mais caminhar, está acamado, não reconhece mais as pessoas, ele já parece que não está mais aqui. Ele só tem o coração batendo, o intestino funcionando mal, e ele começa a fazer úlceras e decúbitos, as feridas, né, de ficar deitado. Ele precisa botar sonda para alimentação, ele passa a fazer pneumonia, infecção urinária, e a família fica tendo esperanças que ele vai melhorar. Na verdade, esse paciente vai tendo problemas até chegar o óbito. E o paciente com insuficiência cardíaca, que está inchado, que faz diurético, que toda hora tem que internar, fazer diurético venoso para dar uma melhorada, vai para casa, continua ruim, volta a internar. Ou então o paciente que tem um câncer metastático, que já foi feito tratamento para se fazer, já foi dito que não tinha mais tratamento, que agora era cuidados paliativos, e às vezes a família continua, parece que cega, sempre perguntando pela melhora, pela cura, e aí os médicos não conseguem explicar que o paciente vai morrer e acabam às vezes até evitando de internar. Fica muito mais fácil se você, enquanto familiar, pergunta para o médico, separar do paciente: doutor, ele tem chance de curar, ele vai melhorar, ou tudo que a gente está fazendo é paliativo? Porque aí o médico vai poder dizer: tudo que a gente está fazendo é paliativo, para oferecer conforto para ele, menos sofrimento, mas a gente sabe que o óbito vai acontecer. Porque por que às vezes os médicos evitam de internar um paciente assim? Porque está todo mundo perguntando na família pela cura, e o médico sabe que o paciente vai morrer. Então você consegue que teu familiar seja muito melhor assistido se você se mostra ciente e capaz de entender a morte como fazendo parte do ciclo de vida. A gente nasce, cresce, envelhece, morre. Muitos, infelizmente, morrem cedo de causas acidentais ou até doenças que aparecem muito cedo. Mas veja bem, quando a gente já está velhinho, evoluiu com Alzheimer, evoluiu com insuficiência cardíaca, ou infelizmente teve um câncer que não deu chance de cura, o que a gente precisa é de um leito confortável, de uma analgesia, ou seja, medicações que me tirem a dor, e sedação, para eu não perceber todo o sofrimento que eu estou tendo, com falta de ar, com dor, me sufocando, com uma congestão cardíaca. Então, se o médico já percebeu que a família aceitou que o óbito é inevitável, ele tem muito mais condições de internar o paciente para oferecer conforto para o paciente e para a família, para fazer uma generosa sedação e analgesia para o paciente morrer sem dor, sem sufoco da falta de ar, porque o paciente, se terminar em casa nessa situação, sem uma analgesia e uma sedação, é um sofrimento enorme para o paciente, e um sofrimento talvez maior ainda para os familiares, porque assistir alguém se fitar com uma respiração agonizante por falta de ar, uma gemência por causa de dor, é muito difícil. E em casa, muitas vezes, a menos que tenha um esquema de internação hospitalar, que fique um técnico de enfermagem lá para assistir o soro ser infundido, as medicações serem infundidas, isso é mais difícil, né? Mais fácil é às vezes internar. Mas ninguém quer colocar um paciente assim terminal numa UTI, por exemplo, que só vai estender o sofrimento. Uma UTI é para tomar atitudes salvadoras, recuperadoras da saúde, mas um paciente terminal precisa de um leito simples, onde ele possa receber às vezes a nutrição por uma sonda, receber uma hidratação no soro. Nesse mesmo soro vai os remédios para tirar a dor, vai os remédios sedativos para deixar ele calmo e não ficar com aquele estridor todo, aquela respiração agonizante. Então, isso é mais fácil. Eu estou falando isso porque a gente está vivenciando amigos, né, que estão em casa com um familiar
com doença pulmonar obstrutiva crônica, precisando de oxigênio 24 horas por dia, mais a insuficiência cardíaca que está deixando todo inchado. Vai para o pronto-socorro, faz medicação, volta para casa e ele perguntando o que eu faço. Falei, conversa com a médica, pede para internar que o senhor não está aguentando isso, mas que o senhor sabe que o óbito virá. Porque assim, os médicos tentam sempre tomar medidas salvadoras. Para quê? Para não morrer no plantão dele. Para, quem sabe, morra no próximo plantão. Porque está enxergando que a família não aceita ainda que o óbito vai chegar. E ele não quer ser o médico que dá a notícia, ou que vai ser acusado, às vezes, de deixou morrer, não fez nada por ele. Mas o que tem para ser feito é conforto. 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 É tentar conforto para o paciente e para a família. Mas para isso você precisa entender que o ciclo da vida está se encerrando para essa pessoa. E a gente precisa cedo, quando estamos mais jovem, cuidar da nossa saúde, com bom sono, com bons hábitos, com atividade física, com alimentação de verdade, com comida de verdade, parar de comer industrializados, parar de usar álcool em demasia, parar de ser sedentário, tá certo? É pesado falar isso, mas eu acredito que eu sempre consegui conversar com as famílias, mesmo quando as famílias estavam cegas, eu chamava e conversava, olha, o ciclo é esse, o que vai acontecer? O que vocês acham? Vocês conseguem levar para casa ou preferem que a gente fique aqui internado? Só que eu não vou deixar internado se vocês vão ficar clamando por uma intubação, por uma ventilação mecânica, por colocar na UTI, porque ele é um paciente que a gente sabe que vai colocar na UTI. Ele tem a chance de, com sedação e analgesia, seguir o ciclo natural da vida e em 2, 3 dias, uma semana, falecer calmamente, com conforto aqui no leito hospitalar. Mas se colocar ele na UTI, a ventilação mecânica, a nutrição enteral, os antibióticos, às vezes vão fazer ele viver 1 mês, 2 meses, 6 meses. E vocês vão tirar daqui também no caixão, com uma conta muito maior, com um sofrimento muito maior, para ele que ficou todos esses meses na cama. Mas a gente sabia que o óbito ia acontecer. Isso se chama distanásia, atrapalhar o óbito inevitável do paciente com medidas mantenedoras da vida, manobras de diagnóstico e tratamento que serão inúteis nesse caso. Novamente eu falo, o paciente terminal precisa de conforto e a família também precisa de acolhimento e conforto. Se você vivencia isso com alguma dificuldade, quer comentar aqui, comenta para a gente enriquecer esse assunto. E se você conhece alguém que está vivenciando essa situação, que às vezes está com um paciente lá, um familiar, 60 dias internado com doença de Alzheimer, não consegue comer, alimentado por sonda, só aumentando as feridas e todo mundo rezando com fé que ele vai melhorar. Na verdade, nessa hora você tem que rezar para que Deus abrevie esse sofrimento, encerre esse ciclo, porque esse paciente só está vivo porque alguém está faturando com venda de sonda, exames, leito de áreas hospitalares, etc. Essa é a verdade. E às vezes a culpa disso não é o sistema, a culpa disso é nossa, enquanto familiar, porque a gente resolve em negação, não enxergar o que está acontecendo e fica cobrando tratamento, cobrando uma melhora que não virá, Novamente digo, o paciente precisa de conforto, não de intervenções distanásicas, atrapalhando o desfecho inevitável.